Olá, gente. Boa noite. Vamos começar dentro de um minutinho a live com a doutora Laura. Eu vou só convidar ela. Hoje a live da BCCH é sobre genética equina. E a gente convidou uma médica veterinária, também cientista, por enquanto ela não entrou ainda, para conversar com a gente sobre esse tema que gerou bastante curiosidade. Já fiz o convite para a doutora Laura, é só ela aceitar. E dentro de uns minutinhos a gente já vai começar com a nossa live. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que tiverem alguma curiosidade e quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Pode mandar no box das caixinhas que durante a live eu vou fazendo as perguntas para ela. Ó, a doutora acabou de entrar. É só aceitar nosso convite. Vamos fazer de novo o convite. Vamos ver aqui. Laura. Oi, doutora, boa noite. Vamos aceitar aqui, ela tá pedindo entrar ao vivo. Vamos lá. Oi, doutora, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo, seja muito bem-vinda. Obrigada por participar dessa live da BCCH, né? Primeiro eu queria que você se apresentasse, né? Que você é médica veterinária, né? Formada na Universidade Federal da Bahia. E depois você foi fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos, é isso? Foi um caminho meio torto, né? Eu, na verdade, comecei como médica veterinária na Bahia, acabei me apaixonando pela área de genética. Fiz uma temporada aqui nos Estados Unidos, na Cornell, com a professora que foi minha orientadora de doutorado, e ela gostou muito do meu trabalho, então eu acabei aplicando para uma pós-graduação no laboratório dela. E dei continuidade às minhas pesquisas dentro desse laboratório, fiz o doutorado, né? E acabei entrando depois no pós-doutorado. E aí agora segui a carreira dentro da área de genética, né? Doutora, como que você se envolveu, né? A medicina equestre, né? É uma medicina tão ampla e você foi para uma área que ela não tem tanto conhecimento, né? Uma área bastante difícil. Como que você se envolveu com a genética e começou a estudar? Eu gosto, assim, eu vou colocar a culpa numa professora minha de universidade. Ela foi minha professora de melhoramento, né? E genética animal. E ela me fez um desafio na época de aluno. Ela pediu para todos, cada aluno apresentar um tema específico no semestre. E ela me deu o tema de genética de pelagens. E eu acabei, assim, me aprofundando imensamente no tema. Me apaixonei realmente pela genética de pelagens, comecei a pesquisar, escrever a respeito, né? Escrevi muitas matérias para a Horse até, falando sobre genética de pelagem. E como eu dava consultoria para alguns criadores internacionais, eles sabiam que eu mexia com cavalos aqui no Brasil, né? E havia uma pesquisadora que era aluna dessa professora trabalhando com genética de andamento. E ela entrou em contato, quer dizer, eu entrei em contato com ela oferecendo para ajudar ela a coletar material para as pesquisas dela, porque eu tinha interesse em saber o que ia ser resultado das pesquisas dela, né? Não era nem interesse pessoal em nada, eu estava curiosa apenas, né? Aquela curiosidade de aluno. E acabei me envolvendo ainda mais no mundo da genética. Eu sou apaixonada pela genética por motivos de, para mim, é um campo que ainda tem muita coisa a se descobrir. Muita coisa a se descobrir. Então,
tem tanta coisa que a gente pode fazer, tanta coisa que a gente pode ajudar nossos animais, né? Fazer o melhoramento deles, a seleção com mais acurácia, uma seleção mais certinha do que a gente quer, né? Então é um campo fantástico. Eu acabei seguindo carreira nisso. E doutora, conta pra gente, hoje você trabalha numa empresa, né, Talon, com sede na Flórida, na Flórida, né? Na A sede, Califórnia. a gente tem alguns laboratórios da Etalon espalhados pelos Estados Unidos, mas o principal, o maior laboratório nosso, fica na Califórnia. Inclusive, vizinho do Google. E hoje você trabalha lá não só como médica veterinária, mas como cientista e você lidera a parte de genética, é isso? Sim, eu sou uma das cientistas da Etalon, atualmente a única cientista residente da Etalon, né? Mas a gente tem uma equipe científica relativamente grande. Inclusive, a minha orientadora de doutorado também faz parte da nossa equipe científica, como consultora científica. A gente tem alguns professores de Stanford, né, colaboradores internacionais também. E nós fazemos todo o trabalho, não só de transformar esse conhecimento que tem científico da genética para uso do criador, para uso do proprietário do cavalo, mas também dar continuidade às pesquisas. E é por isso que eu trabalho na empresa. Minha parte é de dar continuidade, né? Digamos que a pessoa envia um cavalo que ela sabe que tem uma característica e essa característica às vezes não aparece no painel que a gente testa. Ao invés de simplesmente desistir e não procurar saber, a gente vai fazer um estudo para ver o que está acontecendo com aquele cavalo. Nos últimos anos, a gente descobriu mais de 5 ou 6 características diferentes só com esse tipo de trabalho, junto com os proprietários, né? E assim, eu fiz um roteirinho de perguntas, né? Chegaram algumas perguntas sobre pelagem que eu vou deixar mais para o final. Tem gente que já está mandando pergunta agora que a gente acabou de entrar, mas eu fiz um roteirinho só para a gente entender um pouco mais do assunto e depois a gente passa para a pergunta do público que também estão curiosos para entender um pouco mais, né? Então, eu queria saber quais são os testes mais procurados dentro da empresa por criadores ou proprietários que querem entender mais a fundo o seu rebanho. Então, eu vou contar uma historinha bem curta aqui. A criadora da empresa, a dona da empresa CEO, ela criava cavalos. Então, a ideia toda de desenvolver o que a Etalon faz veio do fato que ela precisou testar os cavalos dela, né, como criadora, e ficou extremamente frustrada com os resultados e frustrada com o processo. Foi complicado, ela não entendia nada de genética e eles não explicaram para ela o que ela precisava testar. E as outras empresas, os outros laboratórios, eles oferecem testes individuais, né? Cada coisa você seleciona. Então, você tem 50, 60 características, o que você escolhe para testar no seu cavalo? O que vale a pena e o que não vale, né? Então, assim, ela não fazia a menor ideia. E depois que ela testou os cavalos dela, que ela recebeu os resultados, alguns dos resultados estavam completamente errados. Por exemplo, um dos cavalos dela deu negativo para tordilho e o cavalo era um tordilho. Então ela ficou muito frustrada com isso. E alguns dos resultados ela simplesmente não entendia o que significava. E ela queria conversar com alguém e não tinha ninguém que atendesse o telefone, nem nada desse tipo. Então o que ela pensou? Eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou fazer uma empresa que, primeiro, a pessoa não precisa decidir o que ela tem que testar, o que ela não tem que testar. A gente vai oferecer um painel, tá? Se ela quiser fazer um teste individual, tudo bem, tem. Mas a gente oferece um painel completo. E com cada teste, você tem direito a uma consultoria científica, né? Você não precisa pagar mais por isso. Então, se você tem uma dúvida, um cientista vai sentar e conversar com você, né? No caso, eu falo com o pessoal do Brasil, justamente pela questão da linguagem, mas eu passo 1 hora, mais ou menos, com cada cliente, explicando os resultados do painel, as aplicabilidades, o que pode ser, o que não pode ser feito. Então, o que é testado, geralmente, são esses painéis completos, tá? A gente tem 2 opções atualmente de painéis completos. Um painel mais barato, que é o de US$ 99, que é o mais simples, né? Simplificado, que ainda assim tem mais de 50 coisas que a gente testa nesse painel.
E tem um painel completo, completo mesmo, que é com absolutamente tudo que se existe de disponível geneticamente hoje para cavalo, que custa um pouco mais caro, mas vem mais de 65 características, inclusive risco para síndrome metabólica, é, risco para que a síndrome metabólica pode causar laminites secundária, né, que é uma preocupação, Uhum. risco para hemiplegia laríngea, né, cavalo roncador, cavalo que ronca quando trabalha, coisas assim. Então, a gente tem já esses marcadores moleculares, então a gente pode fazer esse trabalho todo e basear isso em fatos, né? Não, eu acho que esse cavalo aqui vai poder dar isso na próxima geração. Você tem ali, se você faz seleção de pelagem, você tem todos os genes de pelagem que aquele cavalo vai ter. Então você Uhum. sabe o que que vai poder sair daquele acasalamento, daquele animal, o que que aquele animal vai poder gerar, né? E assim eu acho que facilita um pouco. Então, pelo que eu vejo, né, além de super curioso, é fundamental os criadores terem essa noção, né, de genética, até para poder evitar problemas de consanguinidade sanguínea, para evitar algumas doenças, né, até para poder direcionar o acasalamento, né, e evitar alguns problemas, como você disse, que podem ser surgidos por cruzas erradas ou, enfim, por não conhecer esse DNA tão aprofundado. Você poderia nos contar algum caso vivido recentemente ou não? Que você conseguiu orientar o seu cliente a fazer uma cruza certa e evitar algum problema de um rebanho? Você tem alguma história que você se lembre? Nossa, a gente tem algumas histórias. Um dos nossos painéis recentes é o painel de ancestralidade e que ele dá também a consanguinidade genética do cavalo. Então, a gente teve um animal testado recentemente que, de acordo com o pedigree, se você fosse olhar o pedigree, né, o registro do cavalo, ele seria mais ou menos 5% consanguíneo, que é uma consanguinidade consideravelmente baixa, né? Em questões de genética, você acha 5% aceitável. E quando a gente fez o teste genético, na verdade, esse animal era 35%, acho que era, não, 34,5% consanguíneo. Então, de 5% já passou para 34,5%. Então, eu tive uma conversa com o proprietário, né? Expliquei que se ele fosse acasalar aquele animal, que era uma melhor opção para ele escolher animais de linhagens diferentes, né? Abrir o sangue, como se diz no Brasil, escolher animais de linhagens diferentes para acasalar com aquele indivíduo, porque quanto maior consanguinidade você tem, maior o risco de transmitir algumas características genéticas ruins. Não tem estudos em cavalos, mas tem estudos em seres humanos, tá? Em seres humanos, se estima que mais ou menos entre 40 a 110 mutações letais, tá? Letais que significa que vão causar doença ou que vão fazer com que o embrião morra ou que o feto morra por conta própria, existem em cada pessoa. Mas a gente, como ser humano, não tem costume de realizar consanguinidade, né? A gente não casa com nossos meio-irmãos. Uhum. Exatamente. E com os animais domésticos, a gente faz muito isso porque são essas line breedings, esses acasalamentos em linha, né, que fazem com que certas características sejam fixadas. Então é importante saber se aquele animal, primeiro, carrega alguma característica ruim, segundo, se ele tem uma consanguinidade alta, e nesses que têm a consanguinidade alta, evitar esses acasalamentos, né? Para não correr o risco de acontecer coisas ruins e você acabar com aquilo ali disseminado na sua população. Um outro caso recente, Roberto, bem interessante, foi um cliente nosso aqui, criador de cavalo de esporte, muito, muito grande, um criatório muito grande, inclusive. E foi mais ou menos quando se descobriu a síndrome do potro frágil, que na época até se chamava warm blood, né? A síndrome do potro frágil warm blood. E o que a gente tem visto, na verdade, é que não é só do warm blood, ela está disseminada em várias raças, inclusive no puro sangue inglês, no quarto de milha, no paint horse, existem animais portadores.
Mas como tá no warm blood em maior frequência, então na época ela foi meio que denominada de cavalo de sangue morno, né? A síndrome do potro frágil. Esse criador, um dos garanhões recentes deles, que eles tinham recém-adquirido, caríssimo, caríssimo cavalo, foi testado como portador. Então ficou um questionamento, né? A gente conversou com eles, explicou a situação e falou: vocês têm algumas opções aqui. A gente não aconselha o acasalamento desse garanhão com éguas que sejam portadoras, pelo risco de você ter um animal que vai ter dois alelos, né, da síndrome do potro frágil e vai nascer afetado, ou seja, vai morrer, né? Ele não resiste. E eles optaram por tomar uma atitude relativamente drástica, na verdade. Eles retiraram o garanhão da reprodução inteiramente. Deram a opção para quem já tinha comprado o sêmen desse cavalo você podia escolher outro garanhão deles, né, para trocar, ou se você quisesse insistir no acasalamento com esse cavalo específico, sua égua teria que ser testada. Se ela fosse positiva, você não poderia acasalar. E na próxima estação eles retiraram completamente, não comercializaram mais sêmen desse garanhão. Doutora, conta um pouco pra gente, explica, né, já que você também é médica veterinária, o que é essa doença, né, que muita gente nunca escutou falar, né, essa síndrome do potro frágil. O que acontece com essa doença? O que acontece com o potro? Então, é interessante porque no Brasil, na verdade, ela está em uma frequência relativamente alta. Teve um estudo no Brasil mostrando que dentro dos cavalos de esporte brasileiros, né, o brasileiro de pismo e as outras raças que estão no Brasil, as Lancashire, Holsteiner, Westphalen, ela está mais ou menos 11% desses animais, né, em caráter portador. Ela precisa de duas cópias para que seja apresentada no produto. E o que ela causa nesse animal, né? Ela vai causar geralmente ou aborto, né? No terço final da gestação, então a égua vai chegar a essa gestação quase a termo, né? E o produto vai nascer natimorto, ou se nascer vivo, ele não vai resistir muito tempo. Eles têm diversas patologias relacionadas à doença, mas a mais característica de todas, e isso é bom para o pessoal que cria, que está assistindo, se tiver alguém que cria que está assistindo, se você teve alguma perda de potro no seu plantel aí, fica de olho para ver se esse potro não tinha pele fininha, porque uma das maiores características da síndrome do potro frágil é a pele como papel, né? É uma pele mais fina, mais delicada. Então, essa pele mais fina, mais delicada, é uma das maiores características. Muitas vezes é uma doença extremamente traumática, inclusive visualmente, né, para quem está observando, porque a força que a égua faz para expelir aquele potro durante o processo do nascimento pode chegar a fazer com que esteja rompimento da pele, né? E aí, rompimento de pele, a gente tem rompimento de cavidade abdominal, né? E todas. Horrível. É. Então, assim, é muito feio mesmo. Mas existem alguns estudos mostrando que nem sempre isso vai ocorrer. Que muitas vezes esse produto vai nascer meio fragilizado, fraquinho, né? E vai ser aquele potrinho que não vai resistir muito tempo. Uhum. Né? E até tem deformidades flexurais, né? Deformidades de coluna, coisas assim. Podem ocorrer também. E você também me falou que, né, que dá para evitar a propagação de certos vírus, né, como o vírus do Nilo, que está presente não no Brasil, mas nos Estados Unidos muito comum. Como que é feito esse controle e esse estudo através do DNA Olha, na verdade ele está presente no Brasil, viu? Teve também? um surto de vírus do oeste do Nilo no Brasil recentemente. É Tá. porque, se eu não me engano, a vacinação ela não é extremamente recomendada ou ela não está autorizada no Brasil ainda. Eu não sei bem como é que está a situação. Aqui nos Estados Unidos é uma doença que tem caráter de temporada, né? Então, de tempos em tempos ela aparece.
O que que Uhum. acontece? A gente tem um marcador genético que aumenta a susceptibilidade e a severidade do vírus do Oeste do Nilo nesses animais. Então, você testando geneticamente esses cavalos, a recomendação, inclusive, dos pesquisadores que descobriram essa mutação, que é da Universidade do Kentucky, é que ao invés de se vacinar o cavalo 1 a 2 vezes ao ano, que é o protocolo normal aqui, os protocolos de prova, inclusive recomendam a vacinação 2 vezes bianual, você passe a vacinar esse cavalo 3 vezes, porque ele é mais suscetível a se infectar com o vírus caso ele entre em contato. É como se o sistema imunológico dele não reconhecesse o vírus propriamente, né? Ele não tem uma defesa tão adequada. Então, o cavalo mais suscetível tem que ser vacinado mais vezes. Então, assim, aqui nos Estados Unidos, o pessoal testa muito para até direcionar os protocolos de vacinação. Então, tem criador aqui que testa com a gente, testa a tropa inteira, e os susceptíveis, eles falam, vai vacinar esse cavalo aqui 3 vezes por ano, os outros vai vacinar só 2, né? Então já Uhum. fica lá com o veterinário certinho. Ó, a doutora Carla está aqui participando, falando que a vacina para o oeste do Nilo não está autorizada pelo mapa, pois entendem como doença exótica. Mas teve recentemente, né, um surto. Eu fiquei sabendo que teve um surto de vírus da West Nilo no Brasil. Tá. Doutora, você consegue confirmar aí pra gente? E, bom, a doutora Carla, qualquer coisa, volta a chamar a gente aqui, se quiser mandar no inbox ou manda por aqui que a gente lê. E eu também andei estudando depois que a gente conversou, né? E eu vi que um potro com a biotrofia cerebelar, né, começa a apresentar sintomas entre 6 semanas e 4 meses de idade. Fazendo esses exames, a doença pode ser evitada? Pode. É uma doença de característica genética também, né, a biotrofia Uhum. cerebelar. E é uma doença também muito, muito feia de se ver, porque é uma doença progressiva. Então, com o tempo, esse animal vai piorando, né, o sistema neurológico dele, e ele começa a apresentar sinais de perda motora, né? Geralmente ocorrem mais na raça árabe. Mas, interessantemente, eu vou falar, tem um cavalo que nós testamos recentemente, que é o mozigoto para a biotrofia cerebelar, ou seja, deveria estar afetado, deveria apresentar a doença. É um puro-sangue árabe, ele tem 10 anos de idade e ele faz trilha com a Enduro, né? proprietária, enduro com a proprietária. Então, assim, não é que um teste genético é um certificado de óbito do animal, né? Você vai testar o animal e você vai, obviamente, observar as reações daquele cavalo. Uma das coisas que a gente está conversando com essa proprietária especificamente é justamente isso. A gente quer saber quais fatores genéticos que esse cavalo específico tem que estão causando uma proteção, de certa forma, nele, né? Que ele não está apresentando a doença, ele tem a genética que deveria apresentar a doença, mas ele não apresenta nada. Uhum. E, doutora, também andei estudando, né, quando você me falou de alguns tipos de vírus e doenças genéticas que podiam ter, e eu vi sobre a síndrome da imunodeficiência do potro, né, que é uma falha no desenvolvimento, né, do sistema imunológico adaptativo, que normalmente de 3 a 6 semanas de idade, uma vez que os anticorpos maternos estão relacionados e começam a se degradar, né? E aí os Uhum. potros começam a ter diarreia e outras coisas como pneumonia, anemia e etc. Como evitar através da genética esse tipo de doença? É uma doença que ocorre mais em pôneis da raça Fel e Dale. Tá? Então, não é muito comum nos nossos cavalos de esporte. Não significa que não pode ocorrer, porque às vezes a gente sabe que tem acasalamentos com pôneis, quando a gente está tentando fazer um animal de estatura menor e tal, pode ser que tenha um pônei Fel ou Dale aí no fundinho da genética desse cavalo, né? Mas é uma característica recessiva, tá? Então, você testando e sabendo que um animal é portador, você evita o acasalamento com outro portador. Tá. Porque só os que estão. Tem duas cópias eu falo são homozigotos, tá, gente? O homozigoto não é só pelagem, não. O homozigoto é qualquer coisa que você tem duas cópias daquele gene, né? Então, todos os que têm duas cópias, eles vão apresentar essa síndrome, tá? E essa imunodeficiência deles é muito complicada também, porque não tem resolução.
É como se o sistema imunológico deles não soubesse o que fazer e eles acabam se infectando com qualquer patógeno ambiental e desenvolvem doenças seríssimas. Então, o melhor approach para você fazer com isso é realmente a eutanásia, né? Porque são animais que não vão sobreviver. Mesmo com todo cuidado, eles não resistem, infelizmente. E, doutora, pelo que a gente conversou até anteriormente, eu olhei um pouco, né, as coisas do laboratório, esse estudo da genética a gente pode usar para evitar a propagação de doenças, mas também a gente pode usar para conhecer o cavalo mais aprofundadamente, né? O histórico de um cavalo. Conta um pouco desses tipos de exames, né, que podem ser feitos não só pelo lado medicinal, mas para conhecer um pouco mais, igual o slogan que vocês usam, né? Conheça o seu cavalo até o DNA. Nossa, tem tanta coisa no painel. Olha, o nosso painel de diagnóstico mesmo, ele lida desde a genética das pelagens, né, até, obviamente, as doenças e características de performance, né, que é uma área relativamente nova da genética. A gente sabe que performance tem realmente muita coisa ambiental, né, envolvida, e até eu era um pouco cética nesse sentido, né, porque existe um teste recente que testa temperamento no cavalo. Então, você está falando aí de duas características de temperamento que eu imaginaria, por exemplo, antes, né, serem coisas extremamente com influência ambiental altíssima, que é curiosidade e vigilância. Uhum. E o que a gente tem visto é que é uma mutação, né, em um gene que é um receptor de dopamina, tá? Esse mesmo gene em seres humanos já foi relacionado a várias características comportamentais também, como, por exemplo, comportamentos de risco, digamos assim, ou pessoas que gostam de fazer coisas arriscadas, tipo pular de paraquedas, pular de bungee jump, né, desejar andar de montanha-russa. Elas têm mutações específicas nesse gene, que elas se estimulam mais com essas coisas de risco. E em cachorros, em cães, também existem estudos mostrando, por exemplo, agressividade em pastores alemães, né? Correlacionadas também com esse gene. Nos cavalos, a gente descobriu que tem uma variante específica desse gene que ela modifica o comportamento do cavalo normal de vigilância para um comportamento de curiosidade. Então, como é que se traduziria isso? E a gente tem testado isso muito nos nossos clientes, né? A gente pegou muito feedback dos clientes para poder realmente comprovar que isso funcionava. Então, tudo que eles relatam para a gente fala, olha, o que que acontece com o seu cavalo? E eles explicam. Meu cavalo foi homozigoto para curiosidade. Meu cavalo, eu sou daquele tipo, eu entro no piquete e ele vem e mexe no meu bolso e puxa a minha camisa e arranca o meu chapéu e sai me arrastando pela camisa se eu deixar, né? E mexe em tudo dentro da baia e já quebrou a boia de água do piquete porque ele quer futucar, quer mexer em tudo. E eu tenho um cavalo também que é um mozigoto de vigilância, que o comportamento é completamente diferente. É aquele animal que você entra no piquete e ele está no canto do piquete te olhando de lado, né, avaliando se ele deve ou não chegar perto de você. Uhum. E a gente já viu esses cavalos, né? A gente sabe que eles existem. E o que a gente tem observado é que realmente se correlaciona muito bem. A outra coisa interessante são nas questões das disciplinas, né? Nas categorias esportivas. Por exemplo, o pessoal do salto tem relatado muito para a gente aqui nos Estados Unidos, o salto e o CCE, que eles gostam de cavalos heterozigotos, que tem um vigilância e um curiosidade, ou então dois vigilância. Uhum. Não sei o porquê. Eles dizem que são cavalos que são mais rápidos nas reações, são cavalos que eles são mais independentes. Porém, o pessoal que mexe com animais de escolinha, por exemplo, né? Ou então cavalos que fazem ecoterapia, eles sempre relatam pra gente que eles preferem os cavalos com dupla curiosidade, que são cavalos de mais fácil manejo, são cavalos mais tranquilos com as pessoas, são cavalos que são mais fáceis de se aproximar, né?
Isso é muito interessante para a gente. É para mim, principalmente, porque eu era um pouco incrédula nesse sentido, né? E agora eu vejo que realmente traduz muito bem. A outra coisa é do painel de ancestralidade. Uhum. A gente está fazendo agora uma série por causa das Olimpíadas, né? Que a gente está avaliando a ancestralidade de três categorias diferentes, né? Que é do adestramento, do salto e do CCE. Uhum. E as médias de ancestralidade realmente diferem muito na aptidão desses cavalos de fazerem cada uma dessas disciplinas. Isso é muito interessante. Então, pela média da ancestralidade, você consegue ver mais ou menos, olha, esse cavalo aqui talvez dê melhor no CCE do que ele daria no salto. Isso se traduz bem. A gente conversou com o Boyd Martin, né, que é um dos cavaleiros dos Estados Unidos, e ele tá montando um cavalo que a gente falou com ele, seu cavalo é ruim no salto, não é? Aí ele, como é que vocês sabiam disso? Ele ficou impressionado, porque ele falou, realmente, ele não presta muita atenção nas provas de salto, ele é excepcional no adestramento, mas as provas de salto ele realmente tem que estar muito afinado para poder fazer a prova bem. A gente falou, olha, as médias que a gente vê aqui geralmente são assim. O pessoal do adestramento tem um perfil genético de ancestralidade muito único também. E assim como o pessoal do salto tem um perfil genético muito único. Apesar de a gente saber que existem os fora da curva, né? Que a gente Uhum. sabe que sempre existem. Não vou excluir esses animais. Mas, em média, o pessoal tem usado muito aqui. Alguns clientes nossos grandes, eles têm usado o teste de ancestralidade para definir para qual treinamento eles vão mandar esses cavalos. Então, é um garanhão que às vezes produz muito bem salto e CCE. Eles veem a ancestralidade, né, o teste de ancestralidade do produto e falam, não, esse daqui vai para o CCE, esse daqui vai para o salto. Não, e dá para entender até um pouco quando a gente fala, né, o futuro da genética, né? Porque é muito engraçado a gente estar falando de genética misturando com aptidão, né? E é uma coisa que não se passava na cabeça antigamente, e mesmo você falando, dá aquela curiosidade até dos proprietários de cavalos para testar para ver se realmente funciona ou não, né? Chega a dar aquela Sim. dúvida que você falou, eu também era incrédula e testei. Então, assim, para quem está assistindo a gente e tiver essa curiosidade, né? Você já falou, existem três testes que são os mais utilizados no laboratório, né? Isso. Quais são os valores? Repete para a gente só o nome desses testes, inclusive da aptidão, enfim, e os valores, só para quem está assistindo a gente começar a ver, porque é um valor acessível, né? E hoje vocês Sim. fazem esses testes também individualizados, né? Não só do plantel inteiro, né? Exato, exato. Faz os testes individualizados e tem desconto para as pessoas que fazem no plantel inteiro, obviamente, né? Os nossos clientes grandes aqui todos têm desconto. Então, assim, tem dois painéis de diagnóstico. Diagnóstico são as doenças, pelagem e algumas características de aptidão, de performance do animal, digamos assim. O mais barato, que é o mini painel, custa US$ 99. E aí você tem o mini painel Plus, que é o que é completo, né? Que custa US$ 159, tá? E o que eu falei da aptidão é o nosso teste de ancestralidade. Ele vai muito além do que a gente pensa em ancestralidade quando a gente fala de cavalo. A gente está olhando aqui origem geográfica dos ancestrais desses animais. Então, a origem geográfica da Península Ibérica, a origem geográfica das Ilhas Britânicas, a origem geográfica dos cavalos de tração europeus, né? Quais porcentagens você tem disso aí dentro do seu cavalo? E dentro dessas porcentagens, a gente tem as médias dessas disciplinas. Então, se você tem interesse em comparar com as médias das disciplinas, você pode fazer isso e ver, olha, meu cavalo talvez enquadre melhor um pouco nisso aqui, eu talvez enquadre melhor um pouco nisso aqui. Eu acho que eu vou segurar um pouco mais, não vou direcionar ele para treinamento de salto, não. Vou direcionar ele para o treinamento de adestramento, que eu acho que ele vai sair melhor, né? E, obviamente, a Etalon, uma das coisas sensacionais e que eu gosto muito de trabalhar com eles é isso.
A gente está aqui para também aprender, né? Então, o feedback do cliente é essencial, essencial, né? Então, você testou os seus cavalos. Poxa, doutor, eu descobri que na minha tropa, essa porcentagem aqui de sangue, sei lá, ibérico, faz toda a diferença. Aí eu vou tomar nota disso, vou falar, olha, interessante, vamos olhar mais nisso aqui, tá? Vamos discutir isso aqui. Por que que pode ser? Vamos olhar antes disso, né? A gente está acrescentando agora nesse painel também. A gente tem alguns colaboradores que trabalham com o painel de ancestralidade é 149, esqueci de falar. Então, a gente tem alguns colaboradores que trabalham com é, paleogenômica. Certo. Paleogenômica, a gente está falando aqui de genomas de cavalos no princípio da domesticação, quando o ser humano descobriu que podia montar o cavalo, né? Uhum. Então, a gente está acrescentando esses genomas também no nosso painel de ancestralidade, e uma das ideias é ver, ok, quanto de cavalo da era do ouro você tem no seu animal? Quanto de cavalo da era das cruzadas você tem no seu animal? Né? Da mesma forma que no painel de ser humano, a gente tem quantos por cento de Neandertal, né? Uhum. Então a gente vai fazer isso com o cavalo também. E talvez seja todo o ponto-chave, né? Seja a diferença entre um cavalo que seja um campeão e um cavalo que seja um cavalo de provas menores, né? Ou um cavalo de escolinha. E, doutora, quem está assistindo e tiver interesse em fazer qualquer um desses exames, né, desses testes, testar qualquer um desses painéis, como que funciona para recolher o material que é preciso e como que faz esse envio, né? Nossa, olha, então, facílimo. Quando eu falo pro pessoal, tem gente que fica até assustado. É pelo da crina ou da cauda, Uhum. puxado, tá? A gente tem que ter o bulbo, a raiz do pelo, que é a parte onde tá ali o DNA do animal, tá dentro daquela bolinha ali que é a raiz do pelo, tá, gente? Então, puxa o pelo, não toca na raiz, não. Põe num envelopinho de papel. Não precisa nem colocar num ziplock, nada. Põe dentro do envelope de papel, identifica o envelope de papel e manda pelo correio, tá? E se tiver qualquer dificuldade, a gente tem um representante em São Paulo, né, que é o Felipe, e ele está disponível também se tiver qualquer dificuldade de coleta de material, se não souber como fazer o envio, o Felipe ajuda. O Felipe está aí justamente, ele é nosso representante da Etalon no Brasil, e ele está aí para ajudar os nossos clientes. E temos mais algumas opções, né? Essa semana mesmo a gente está recebendo dentes Ah, jura? de uma égua que está falecida já e o proprietário não conseguiu fazer o DNA dela, né, de paternidade, na verdade, e a gente vai fazer para ele, vai fazer a extração de DNA e fazer a genotipagem de paternidade, entregar tudo certinho para ele. Nós recebemos sêmen congelado, que foi congelado em 1990. Então, e não veio dentro de nitrogênio líquido, não veio dentro de nada, gente. Veio embrulhadinho num plástico bolha, um Nossa. tubinho num plástico bolha, num envelope. Bom, então uma das perguntas que eu tinha recebido é que se pode fazer esse estudo de um animal falecido. Óbvio que pode, tem algumas opções e não só o pelo, né? Que você Não acabou só de o falar. pelo. Se E tiver tem algum sêmen, prazo? pode. Por Hã? exemplo, para recolher. Então, se você pode fazer de animal morto, do animal você tem algum prazo para te mandar o material? Não, depois de recolhido é indeterminado. Depois de recolhido é indeterminado. O pelo ele fica, sem problema algum. Tá. Obviamente que alguns tecidos vão se degradar, por exemplo, a gente já fez algumas extrações de DNA estranhas no laboratório, tipo de fígado. Nossa. A gente recebeu uma amostra de fígado, não sei o porquê. É, o que mais? Foi fígado, cérebro. Recebemos Nossa. uma amostra de cérebro.
Eu não sei por quê, eu acho que foi um cavalo árabe que o proprietário achou que precisava mandar o cérebro para testar. A gente, não, podia ter mandado o pelo, mas tudo bem. Então, essas amostras, elas se degradam com algum tempo. Obviamente que se você colocar no correio, elas vão começar a estragar, né? Mas sêmen fica, não tem problema nenhum. Até uma amostra de pele pode colocar dentro do envelope, né? Certinho, acomodada corretamente, pode mandar, não tem problema nenhum. E como que esse resultado chega para o consumidor, né? Através de um site, um e-mail? Como que é essa planilha que chega até o consumidor? Então, os resultados, eles são todos confidenciais. É Uhum, uma das coisas importantes de falar. O resultado é confidencial, só chega para a pessoa que fez o pedido, tá? Eu só vou ter acesso, por exemplo, a esses resultados para poder discutir. Se a pessoa quiser discutir os resultados, quiser conversar, aí eu vou ter acesso. Mas nem eu tenho acesso, os resultados são confidenciais. Você faz um cadastro no site da Etalon. Dentro do próprio site da Etalon, você pode fazer o pedido, você cadastra o seu cavalo, faz o pedido, né, recebe lá para imprimir o documento que vem junto com a amostra, envia a amostra chega no laboratório, é desidentificada, né, tá. recebe uma numeração ao invés do nome do cavalo, ela vai receber uma numeração. Essa numeração que passa a ser o identificador do cavalo dentro do laboratório. Então, são Uhum, múltiplas etapas de desidentificação do cavalo, né? sim. Então, assim, saiu o resultado, a pessoa vai receber no site e no e-mail dela um PDF com os Uhum. resultados do cavalo. Vai estar acoplado aqueles resultados, esse número de identificação, e é assim que o sistema consegue mandar para a pessoa certa, né? Mas Uhum. a gente no laboratório, a gente não sabe quem são os cavalos. Até para não ter essa influência, né? Assim, Exato. E, doutor, eu vou entrar agora num assunto que você também gosta bastante, que é a pelagem, né? Que é uma das suas especialidades. Então, você estava me falando que o exame também poderia influenciar nesse aspecto. É possível programar a cor de um potro antes do nascimento? Completamente. Completamente. Você sabendo a genética dos pais, você pode inclusive escolher quem você vai acasalar para tirar aquela pelagem que você quer. É muito simples, na verdade. Mas e, por exemplo, um pampa, né? Porque a gente tá um tordilho, um castanho, até um preto já é mais difícil. Daqui a pouco eu quero que você fale. Mas e um pampa, no caso de pampinhas? Pode tirar também. Precisa, obviamente, que um dos pais tenha genética para isso, óbvio. Mas, por exemplo, no Brasil a gente tem uma coisa, quando a gente fala de pampa no Brasil, a gente se refere a qualquer padrão de mancha branca, né? Uhum, E existem vários genes que causam manchas brancas. Vários, vários. Não é uma coisa só. São vários genes, várias mutações dentro desses genes que podem levar a manchas brancas. E a gente continua descobrindo mais e mais, na verdade. Há 2 semanas atrás eu publiquei mais um artigo com mais 2 padrões de mancha branca, né? E essa semana eu já estou trabalhando em mais um, inclusive que talvez esteja presente em cavalos de esporte, né? Já seria esse daí o W, que a gente parou de dar nome até, agora já está dando número. Então esse já uhum. seria o W33, né? Que eu estou trabalhando nesse momento. Então, assim, você sabendo que o seu cavalo tem aquele potencial genético, você sabe que você pode acasalar ele, né? E que tem uma determinada chance naquele acasalamento do produto sair ou não com manchas brancas. Por exemplo, a gente tem criadores que focam na pelagem pampa, né? Uhum. E como tem vários padrões de manchas brancas que levam, vários padrões genéticos que levam essas manchas brancas, esses criadores poderiam se beneficiar muito mais se eles tivessem, por exemplo, mais de um padrão de mancha branca nos cavalos deles. Então aumenta as chances do produto saírem manchados, né? Coisas assim. Você perguntou do preto. Dá para se fazer preto? Dá também, é só saber a genética do animal. O preto ele é um pouquinho complicado porque ele sofre a ação de muitos outros genes, tá? As duas cores de pelagem base, ele é o preto e o alazão, certo? São as duas pelagens mais básicas que a gente tem. Então,
O preto e o alazão, eles sofrem ações de modificadores de pelagem, de diluidores de pelagem, né, de padrões de manchas brancas, tudo isso. E o preto é o que sofre mais ação de todos os outros. Então, por isso, quando você tem preto e você tem um agute, por exemplo, que é um outro modificador, você vai fazer um cavalo castanho. E o agute, ele é muito comum, o castanho, ele é muito comum. Então, às vezes é difícil tirar um preto. Se você não sabe a genética, é difícil tirar um preto. A gente recebeu recentemente do Brasil um cavalo, inclusive, que estava registrado como preto. E quando testamos ele, ele é smoky black. É um preto que tem um alelo creme escondido. Então, ele pode produzir amarillo, por exemplo. E como que faz nesse caso do registro, né? Tem alguma coisa para trocar o registro dele? Ou tem alguma observação na parte da genética? Como que funciona? Então, a gente tem alguns casos atuais aí no Brasil. Aqui nos Estados Unidos é normal. Então, aqui nos Estados Unidos, o pessoal pega o teste genético e modifica o padrão no registro com base no resultado do teste genético, porque o resultado do teste genético é soberano, né? Digamos assim, ele diz exatamente o que o cavalo tem e o que o cavalo não tem de genética de pelagem. No Brasil, eu estou vendo um pouco isso começando agora. Uma associação de raça que trabalha bastante com a gente aí no Brasil já começou a modificar os registros dos animais baseados nos resultados da genética. Então, teve um cavalo que a gente testou recentemente e a proprietária é fotógrafa. E foi muito engraçado porque quando eu conversei com ela pessoalmente, eu fui explicando a pelagem, né? Olha, seu cavalo tem isso, seu cavalo tem isso, seu cavalo tem isso. E eu falei, seu cavalo é homozigoto para base preta, mas ele tem um gene aqui que é um modificador da base preta, então na realidade ele é lobuno, né? Ele é uma versão mais sutil do lobuno, mas ele ainda assim é uma diluição que a gente chamaria no Brasil de lobuno. E ela acabou modificando no registro. O cavalo agora é um lobuno no registro, é um pampa de lobuno, né? Uhum. E ela começou a rir, né? Quando eu conversando com ela começou a rir. Eu fiquei, olha, por que que você tá rindo? Ela, eu tenho anos que eu tento tirar foto desse cavalo e ele nunca sai preto. E eu achei que era eu que não estava conseguindo tirar as fotos certas dele. Eu não, o cavalo não é preto. Ele é lobuno. E dentro das Então, perguntas que a gente recebeu também, teve um criador que perguntou dessa coloração a Gold. Eu nunca escutei falar. O que que é essa coloração? o agute, ele é um modificador genético. Ele age sobre a base preta, né? E ele faz com que o pigmento preto ele fique restrito às canas, à crina, à cauda, tá? E ao redor da orelha do cavalo. Então, o Uhum. que que você pensa quando você pensa num cavalo que tem as canas pretas, a crina preta, a cauda preta e em voltinha da orelha ali assim preto e o resto do corpo é avermelhado? Castanho, né? O castanho, na verdade, ele é a pelagem mais primitiva que você possa imaginar. Então, o preto, ela, na realidade, é uma modificação do castanho. Então, os animais que eram castanhos, eles sofreram uma modificação genética que fez com que esse agute fosse inativado, tá? E aí eles ficaram pretos. Então, isso é muito, muito legal. Mas o agute é isso, o agute é um modificador. E ele dá a base para todas as pelagens que têm base de castanho, né? Por exemplo, o baio palha, por exemplo, a base é castanha. Então, quando a gente fala de baio palha, a gente está falando de um gene creme em cima de um cavalo de base preta com um modificador castanho. Uhum. Eu recebi algumas perguntas, né? Então, assim, sobre o Pampinha a gente já falou. E aí tem outra coisa sobre pelagem que fala assim, por foto, é possível montar um painel de pelagem? Não sei se a palavra certa seria essa, mas se através de imagens você consegue fazer um estudo dessa genética para poder falar as possibilidades de cores? Mais ou menos, tá? Mais ou menos. Tem algumas fotos que enganam, tá, gente? E tem algumas pelagens que visualmente enganam também. Eu vou dizer, a gente recebeu aqui um Paint Horse, inclusive, Paint Horse não, o quarto de milha do Brasil, que ele tá registrado como preto. E ele tem um modificador agute.
Então, na realidade, ele é castanho, mas ele é um castanho tão escuro, tão escuro, tão escuro, que ele não parece castanho, ele realmente parece preto. Qualquer pessoa que olha a foto desse animal fala que ele é preto. Então, sem saber a genética, você pode ter várias surpresas, né? Já recebemos animais aqui registrados como preto, normal, e que a gente foi ver, na verdade, o cavalo era pampa. Tinha um gene pampa escondido, ele só não tinha manchas brancas, né? A gente tem uma égua testada aqui conosco também, que simplesmente ela é overo. E ela não tem uma mancha branca no corpo. Ela tem uma mancha branca na fronte e um calçado baixo e um posterior e acabou. Mais nada. Então, sem saber realmente a genética é uma coisa meio de chance, né? Você tem uma chance de acertar, mas tem um risco assim, de esquecer ou não ver alguma coisa que às vezes está ali. E teve uma pessoa que perguntou como surgem as novas cores. E de repente, se descobrir, né, uma cor, como fazer o registro dessa nova pelagem conhecida dentro da associação de alguma raça? Nossa, então, é uma pergunta excelente isso, super interessante. Como é que surgem as novas cores? Da mesma forma que surgiram as cores antigas, são mutações, tá, gente? Então, mutações ocorrem o tempo inteiro. É que às vezes a gente não percebe que elas estão ali, né? E na maioria das vezes elas não causam efeitos na pelagem, digamos assim. Mas, por exemplo, a gente tem 3 ou 4 casos recentes dentro da Etalon de mutações completamente novas. 3 deles foram diluições, né? A gente tem o Snow, que chama Snowflake, que é um cavalo que, na verdade, ele parece quase todo creme, né, com os olhos azuis, e ele tem uma mutação nova que veio dele. A gente tem Sunshine, raio de sol, porque o nome do cavalo era Capitão Sunshine, né? Então a gente apelidou essa pelagem de Sunshine, ele também causa uma diluição na pelagem. E a gente tem agora, por exemplo, o W31, que é uma mutação nova também. Então essas mutações ocorrem o tempo inteiro. O que que a gente faz aqui dentro da Etalon? Você testou o cavalo, fez o painel genético, deu negativo para tudo. Mas a gente está vendo ali no fenótipo, né, nas características do cavalo, que tem alguma coisa. Então eu não vou simplesmente largar de mão e falar, não descobri nada, paciência. Não, a gente vai montar uma pesquisa para saber o que está acontecendo com aquele animal. O porquê que ele tem uma coisa diferente ali, o porquê que ele tem uma pelagem diferente, uma cor diferente, uma mutação diferente. Descobrir onde é que está aquilo, né? E, se possível, obviamente, os padrões de mancha branca às vezes não deixam, né? Como eu disse, a gente dá número agora, não dá mais nome. Mas, se possível, a gente dá o nome do cavalo. Que nem a gente fez Para com o associar. Sunshine, com o Uhum. Snow, exato. Uma homenagem ao animal de onde surgiu, né? E agora, o laboratório em si, ele chega a fazer contato com associações, por exemplo, para poder falar dessas novas cores? Ou o proprietário que Sim. faz esse reporte? Como que é? Então, a gente faz a pedido dos proprietários, tá? Uhum. Então, se o proprietário tem interesse que a gente converse com a associação, a gente faz. Ou se for uma associação que já é parceira do laboratório, por exemplo, a Paint Horse aqui nos Estados Unidos é parceira da Etalon. Todos os animais Paint Horse são testados pela Etalon. Então, quando a gente descobre alguma coisa, a gente reporta já diretamente a Paint Horse, né? Por exemplo, o W30, 30, 31 e 32, a gente já passou para a Paint Horse, então eles já reconhecem, né? O 31, 30, 30, 31 e 32. E as outras diluições também, eles também já reconhecem, porque a gente já passa diretamente para eles. No Brasil, eu tive um excelente início com o pessoal das associações, né? Uma recepção muito boa do pessoal das associações, que os clientes, os nossos criadores, proprietários têm testado com a gente. Qualquer coisa que precisa de modificação, eu falo com eles, dá o meu contato
fala com o pessoal da associação, do registro técnico, do CDT, eu converso, explico, né, a fisiologia, a parte da genética, e eles decidem como é que eles vão chamar, por exemplo, aquela pelagem, né, que às vezes não tem uma nomenclatura em português, ou é uma mutação nova, vai chamar de quê? Né? E Então, existe algum tipo de acompanhamento? Por exemplo, a gente tem hoje vários técnicos, né, que fazem o registro das raças, das diversas raças. Essas pessoas, vocês do laboratório, não têm algum tipo de consultoria nesse sentido, de falar de cores, de surgimento? Já foi pensado nisso, em tipos de palestra ou alguma coisa que você consiga englobar pessoas do conhecimento para poder saberem também um pouco dessas novidades? temos sim, a Etalon, a gente faz muita palestra, muita mesmo. Só essa semana a doutora Brooks deu uma palestra aqui para o pessoal do Hanoveriano, né? A associação do Hanoveriano. Então, porque a gente tem um foco educativo também, né? O conhecimento não vale de nada se ele não for compartilhado. Com Então, certeza. quanto mais gente entender como funciona a genética, souber o que pode ser testado, souber o que pode no futuro, né, quais são os direcionamentos, melhor, né? Melhor para a genética, melhor para os nossos animais também. Então, o foco da Talon é esse, como eu disse, a empresa foi criada com base numa pessoa que criava cavalos. Então, todo mundo na empresa, na verdade, é do mundo do cavalo. Eu sou ex-atleta de pismo também. Então, assim, eu vejo o lado do proprietário, eu entendo o lado do proprietário. Eu fui proprietária de cavalos até recentemente, eu tinha, né? E pretendo ter mais cavalos em breve também, quando o tempo me permitir. Então, como dona, o que que eu gostaria de fazer, né? O que que eu gostaria que me explicassem? Dentro de uma associação, o que eu gostaria que minha associação soubesse, o que que eu gostaria que os meus técnicos de registro pudessem me ajudar, né? Então, tudo isso a gente faz. E são agendados, essas palestras são agendadas diretamente com as associações. É só procurar a gente acerta. Vamos aqui numa pergunta, deixa eu só abrir o box de pergunta. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Ó, tem banco de dados para ajudar no acasalamento da égua testada na questão de ancestralidade, doenças, aptidão e pelagem? É o Então, Geraldo Pereira que está perguntando. boa pergunta. Como assim banco de dados, né? Porque a gente tem, para gerar essa questão da ancestralidade, a gente tem mais de 1.700 animais testados, né? Só na questão de ancestralidade, para gerar esses painéis de ancestralidade. Todos os testes genéticos oferecidos no painel de diagnóstico, eles vêm de publicações científicas, tanto da Etalon quanto de outros grupos científicos disseminados pelo mundo, né, que são às vezes colaboradores da gente, mas são todos artigos científicos publicados em revistas científicas internacionais, né? E como não sei se todo mundo sabe, artigo científico ele tem que passar por revisão de especialistas da área, né? Uhum. Então a gente tem uma confiança alta. Nada que a gente testa é tirado simplesmente da nossa cabeça. Tudo tem que ser comprovado, todos os nossos testes viram publicações científicas também, como eu falei, o W30 foi publicado, o 31, 32 foram publicados. A gente pegou um caso agora de um cavalo homozigoto para herda, que é uma doença mais do quarto de milha, né, que causa um problema cutâneo, que geralmente aparece com o animal no início da doma, né, que a pele do dorso sofre lesão e não cicatriza bem. E a gente pegou um caso de um cavalo homozigoto que deveria ter essa doença severa, e ele simplesmente tem 10 anos de idade e é um cavalo de trabalho. Os donos Uhum. não sabiam. Eles estavam montando o cavalo normalmente, eles só foram pensar que o cavalo poderia ter herda, porque durante uma clínica de laço, né? Imagina, estão fazendo laço ainda no cavalo. Imagina a pressão que esse cavalo não está sofrendo na sela, né? Na área do dorso. Numa clínica de laço, acabou lesionando um pouco a pele, o veterinário veio avaliar.
E quando ele pinçou a pele, ele falou: olha, esse cavalo parece que tem herda, porque a pele está muito é, solta, né? Ela puxa e não volta para o lugar. E eles resolveram testar, o cavalo deu homozigoto. A gente acabou de escrever um relatório de caso, né? Um case report desse cavalo, vai ser publicado agora no jornal de Ciências Equinas, né? Aqui dos Estados Unidos, o Journal of Equine Veterinary Sciences. Então, assim, tudo que a gente faz é com base científica e com foco na ciência, né? Nada aqui é maluquice tirada da cabeça, não. Não, com certeza. E, doutora, a gente teve uma pergunta aqui, que foi uma pessoa que estava assistindo a live e falou assim, doutor, eu vi você falando sobre o teste de curiosidade e vigilância. Quando ele é usado e ele é possível detectar que aspecto nesse exame, assim, de mais importante? Então, é isso. Foi um exame que a gente passou muito tempo testando e dando os resultados para os proprietários como validação, tá? Porque, como eu disse, a gente tinha uma ideia um pouco cética. Foi publicado numa revista científica e tudo, a gente sabia que funcionava bem, mas o quanto realmente aquilo ali influenciava no perfil de temperamento do cavalo, né? É uma coisa assim, até meio surreal de se pensar. Uhum. Então a gente passou, se eu não me engano, 3 anos agora, testando todos os cavalos para esse coisa e pegando, conversando com os proprietários, o que eles achavam do resultado, se tinha alguma correlação com os cavalos dele ou se não tinha nada a ver. E o resultado foi muito positivo, muito positivo. Quando a gente fala com o proprietário, o cavalo deu um homozigoto para curiosidade. Eles sempre respondem: nossa, esse cavalo daqui é o cavalo mais retardado que a gente tem aqui. Desculpa falar assim, mas é o cavalo mais bobo que a gente tem aqui dentro da nossa hípica. Ele vem para a porta da baia, ele fala com todo mundo, ele mexe em tudo, e assim, ele não tem medo de nada, é um cavalo muito, assim, vai com qualquer pessoa. Enquanto isso, os cavalos que são homozigotos para vigilância, por exemplo, a gente sempre recebe esse resultado dos proprietários falando, é o cavalo que é o mais arredio, né? Poucos amigos, geralmente tem uma pessoa só que ele se identifica, né? E é mais aproximado, mas é meio poucos amigos assim, desconfiado, é um animal mais independente, né? Então eles sempre falam dessa forma. Agora mesmo nas Olimpíadas, a gente teve dois meio-irmãos, o Zetterleg e o Vander. Ah, eu esqueci o nome do cavalo. Mas eles são dois meio-irmãos, né? E interessantemente, eles dois fazem CCE. Os dois são extremamente diferentes geneticamente no perfil de diagnóstico e no perfil de temperamento. O Zetterleg, ele deu uma homozigoto curiosidade. E o Boyd Martin falou, olha, meus filhos são loucos por esse cavalo, né? A gente chega na hípica, eles vão, entram na baia, sobem, descem no cavalo, se penduram nele. O cavalo vem e fala com todo mundo, tenta mordiscar a camisa de todo mundo. E o outro, ele é bem arredio, e ele falou, ele não é o favorito dos tratadores, porque ele é meio poucos amigos, ele é do tipo que, assim, se ele não te conhece, ele vai murchar a orelha, né? Eu vi uma pergunta aqui agora, dois meio-irmãos. Eles são irmãos por parte de pai, tá? É o mesmo pai, é o Windfall 2, que é o pai desses dois cavalos. Então, assim, a linhagem deles é bem parecida, mas eles geneticamente são diferentes e a gente vê que os resultados de temperamento deles são diferentes também, de acordo com os cavaleiros, né? Com os tratadores que passam mais parte do tempo com eles. E, doutora, eu tive uma outra pergunta enquanto a gente estava conversando sobre olhos azuis em cavalos. Se também dá para fazer esse estudo através da genética e se o olho azul tem alguma coisa de prejudicial por ser recessivo.
Então, o olho azul tem algumas possibilidades aí, tá? O olho azul não tem nada de prejudicial, vamos começar falando disso. O olho azul é só uma diluição de pigmento dentro do olho, tá? Tá. Mas não modifica nada na capacidade, na acuidade visual do cavalo, certo? Eles enxergam muito bem, eles conseguem fazer tudo. Você pode ter olhos azuis por causa de 2 alelos de diluição, né? Que é muito comum, por exemplo, nos lusitanos, né? Os de pelagem Isabel, que a gente chama, que eles vão ter os olhos azuis. E você pode ter olhos azuis causados por manchas brancas, por padrões de manchas brancas. Um padrão de mancha branca que geralmente causa olhos azuis, às vezes, é o W20, né? Que ele está disseminado em várias raças do mundo. Tá. E ele vai fazer uma mancha branca na fronte, um calçado, alguma coisa assim, e às vezes faz um ou até os 2 olhos azuis. Esses animais não têm problema absolutamente nenhum. Outra forma de fazer os olhos azuis são os splashed white, né? Que é uma outra característica genética de pelagem, que é um padrão de manchas brancas também. Os olhos azuis nesses cavalos não tem problema absolutamente nenhum. Alguns splashed white, aí vem o meu adendozinho. Alguns splashed white podem causar surdez, tá? Ah, a surdez é um problema para o cavalo? Não, de forma alguma. Ele sobrevive muito bem com surdez total, inclusive, nem parcial, surdez total. O que a gente tem observado é que em animais, por exemplo, de rédeas, existem muitos cavalos splashed white que estão se saindo extremamente bem nas provas de rédea, né? Obviamente, porque eles têm as características necessárias para serem bons competidores nessas provas. E uma das hipóteses é que o fato deles terem essa surdez causa uma vantagem fenotípica nesses animais. Porque eu não sei se vocês já viram uma prova de rédeas, é bem diferente de uma prova de Aham. salto. O pessoal faz muito barulho na arquibancada. Muito. Aham. Muito, mas muito barulho mesmo. Aqui nos Estados Unidos é ensurdecedor o barulho É que bem eles fazem. tradicional, né? E gritam e pisoteiam na arquibancada. Então, assim, o cavalo surdo ou parcialmente surdo, ele não vai prestar atenção àquele barulho, ele não vai distrair com aquilo ali. Uhum. Né? Então, talvez seja um fator que esteja ajudando eles a terem uma performance melhor. Mas é mais um fator, não é o fator diferencial, né? É mais uma coisa. Mas de forma nenhuma tem problema, esses animais têm problema neurológico, nada assim, tá? É só mesmo o olho azul é o olho azul, que nem gente tem olho azul, que nem gato tem olho azul e cachorro tem olho azul. Ô, doutor, e tem alguém me perguntando aqui, e sobre cavalos que têm um olho de uma cor e um olho de outra cor? A mesma coisa, mesma coisa. Pensa, gente, num husky, tá? Uhum. Inclusive, às vezes o husky siberiano sai muito mais caro, né? Quando ele tem um olho de cada cor. Não tem problema absolutamente nenhum, tá? Foi visto que talvez a mucosa clara, isso se você tem ali a pálpebra do animal, e geralmente ainda mais a terceira pálpebra, né, despigmentada, sem pigmento, branca, tá? Não é creme, não é diluída, é despigmentada. Ela vai ter uma menor resistência ao sol, tá? Mas ainda assim não é fator limitante, não é problema de saúde, não tem nada demais. Eu costumo até brincar, a gente teve um cavalo aqui na criação da universidade, eu fiz meu doutorado aqui na Universidade da Flórida. E eles criam quarto de milha, e o cavalo que foi vendido mais caro até hoje no leilão deles aqui foi um cavalo com um olho azul, outro olho castanho e uma mancha branca na frente, e todo mundo, nossa, mas foi uma guerra de lance nesse cavalo que eu fiquei assim chocada, né? Mas Doutora, me fala uma coisa, e seus clientes hoje, né? Porque aqui no Brasil, a Etolon está entrando faz um pouco de tempo, né? Mas já é de grande tradição nos Estados Unidos, né? Conta um pouco sim. pra gente dos seus principais clientes e quais são os testes mais procurados, né? Principalmente para aqueles que querem testar o plantel inteiro.
Então, aqui nos Estados Unidos e na Europa, né, a gente tem uma presença já bem forte. É, a clientela daqui dos Estados Unidos vai de Puro Sangue Árabe, a Tennessee Walker, a Walkalooza, ao pessoal de cavalo de esporte, tipo a Associação do Hanoveriano, a Associação do Holsteiner, a USEF trabalha com a gente também, né? É, aqui o Paint Horse é um parceiro muito forte nosso, a gente recebe muito Paint Horse, porque os animais da Paint Horse, inclusive, tem um painel próprio da Paint Horse, que eles requisitaram a gente, né, que foca mais nas características de pelagem e nos painéis que eles têm interesse. E o resultado vai para o criador e para a associação ao mesmo tempo. Então, eles têm o controle na associação já diretamente da Etalon, né? E em relação aos testes, eu acho que o nosso mais forte nesse momento é o de diagnóstico completo, né? O painel Plus, é o que a gente mais tem comercializado. Depois desse aí, talvez ancestralidade, que é um teste relativamente novo, né? A gente começou com beta um tempo atrás e agora já está comercializando normal. E aí o mini painel. O mini painel, ele é mais uma opção para o pessoal que não tem muito interesse em umas características um pouco mais complexas. Por exemplo, se você tem um cavalo seu, um castrado seu, que você não tem muito interesse em reproduzir, você quer mais saber coisas que podem ocorrer com ele mais severas. Então, às vezes essas pessoas optam pelo mini painel pequenininho, que é o mais simples, ou por testes individuais. A gente recebe, às vezes, aqui pedidos assim, eu quero testar para esse padrão de branco especificamente, né? Ou eu quero testar para hemiplegia laríngea especificamente, eu quero testar para síndrome do potro frágil especificamente, né? Coisas E enquanto a assim. gente falava, aliás, eu só vou voltar num assunto anterior, a doutora Carla respondeu aquela pergunta que você tinha feito no começo da live sobre o do Nilo. Ela viu que foi em Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais, poucos os casos, mas aconteceram nessas 3 cidades. Nossa! E aqui eu tive outra pergunta que fala assim: é possível o cavalo nascer de uma cor e ao longo do crescimento trocar a pelagem dele ou não? É porque não foi identificado desde o nascimento alguma pelagem que estava por trás, sei lá, e de repente muda a cor? Existe isso? Então, tem alguns casos disso, né? O tordilho geralmente é o mais clássico de fazer isso. Agora, eu já vi, por exemplo, alguns cavalos rosílios que modificam a pelagem de acordo com a temporada do ano. No inverno eles têm uma cor, no verão eles têm outra, completamente diferente. Uhum. Os cavalos de pelagem Appaloosa, por exemplo, né? Eu não sei se o pessoal tem costume de ver a Appaloosa, mas são animais que a cada troca de pelo, né, a cada estação, a pelagem varia de tom, muda de cor. Então a gente tem clientes aqui que, inclusive, eles brincam, eles mandam fotos de updates dos cavalos dele, falam, olha, meu cavalo mudou de cor de novo. Uhum. Todo verão eu tenho um cavalo diferente. E, doutora, chegou uma pergunta também, que aliás é até conhecido, né? Algum cavalo de esporte que ele tem uma cor, vamos dizer, um alazão, e ele tem aquelas manchinhas brancas. Muita gente até fala que essas manchas brancas são causadas por estresse, mas que tem estudos que não fazem parte. Pode ser alguma coisa de genética. Você pode conversar um pouco da gente sobre essas manchinhas, sabe? Parece que ele foi pintado na cocheira. Sim, que tem umas pintinhas brancas, né, espalhadas pelo corpo. Então, o Isso. nome disso daí é birdcatcher spots, tá? É, pegador de passarinho, caçador de passarinho. Porque é um garanhão extremamente famoso, que tinha esse nome, ele tinha esses padrões de pintinhas brancas espalhadas no corpo, né? Então, acabou ficando com esse nome desse cavalo. A gente não sabe geneticamente o que causa essas pintinhas. Em alguns casos, tá? Alguns casos isso pode ser causado por infecções fúngicas, tá, gente? Não é comum, mas pode ocorrer, tá? Infecções fúngicas, elas às vezes na pele, elas vão ter esse padrão circular, né? Então você tem pequenas infecções fúngicas espalhadas pela derme,
que vai crescer pelo branco naquele local. Mas geralmente, depois de um tempo, quando ele é por infecção fúngica, essas manchinhas brancas desaparecem, tá? Quando o cavalo realmente é um cavalo bird catcher, ele fica com aquilo ali pro resto da vida. Ele vai ter aquelas manchinhas brancas eternamente, tá? E é muito interessante. A gente não sabe ainda geneticamente o que é que causa, infelizmente. Não tem muitos bird E catchers. essas manchas brancas, elas podem aumentar ou não tem nada a ver? Elas são de um tamanho e vão até o final desse tamanho? Elas geralmente são no tamanho e vão até do final desse tamanho. Tá. Tem uma pessoa perguntando aqui pra gente, tá muito ruim a leitura dos comentários, eu não sei por quê, mas tá perguntando como faz o contato com o representante da empresa aqui no Brasil para tirar mais informações, enfim, como que faz esse contato? Então, pode mandar um e-mail. A gente tem o Instagram também, né? Que tem um contato lá. O e-mail é Felipe, com 2 L's, @etalondx.com, tá? É o contato direto do Felipe aí. É Felipe, tá? Com E. E se precisar, tem o Instagram da Etalon, que é o Etalon BR. É o Instagram direto daqui do Brasil. Eu recebi agora no WhatsApp uma pergunta de um veterinário dizendo que se ele quiser participar das palestras que são dadas pela empresa, elas são anunciadas pelo Instagram ou só no site? Então, às vezes a gente anuncia no Instagram, né? Quando são palestras no Brasil, a gente anuncia no Instagram. As palestras estrangeiras dependem das associações. Por exemplo, a associação do Holstein, que a gente deu palestra essa semana, né? Anteontem, a gente anunciou no Instagram americano, o Etalon DX, né? Que é o Instagram americano. Estava anunciado lá com o link certinho. A gente tem alguns podcasts também gravados. Essa palestra do Holsteiner tá gravada também, né? Tá. Então, assim, depende também das associações, né? Porque às vezes as associações fazem as palestras mais focadas para o público delas, né? Para os associados ou para os técnicos da área. Eu já fiz palestras para o pessoal da Manga Larga Marchador, que são só do pessoal da Manga Larga Marchador, né? Só quem tem acesso são os técnicos de registro da Manga Larga Marchador. Então depende. Doutora, chegou uma pergunta aqui, eu não sei nem se o termo é esse que fala, mas poderia me explicar o padrão conhecido como lacing? Pode ser isso? Nossa, interessante pergunta. O lacing geralmente é causado por uma doença fúngica, tá, gente? O que é esse lacing? Explica um pouco pra gente, pra quem não sabe. Imagina, assim, as manchas brancas de uma girafa. Tá. Imagina aquelas coisinhas que vão fazendo os quadradinhos e vão juntando umas com as outras. Então, esse fungo, né, que faz o lacing, ele geralmente causa isso na pelagem. O cavalo fica, às vezes, parecendo uma girafa, né? Ainda mais se for uma lesão. Aí fica parecendo uma girafa mesmo, tá? Mas eles tendem a desaparecer com o tempo. Às vezes, por causa da profundidade da lesão, pode ser que esse lacing fique para o resto da vida. Por exemplo, imagina uma cicatriz, né? A cicatriz num cavalo, às vezes, o pelo vai crescer branco no local da cicatriz. Por isso que às vezes a gente tem o nitrogênio funciona bem para fazer marca, né, de associação nos cavalos, porque ele faz com que tenha uma cicatriz ali e nasça pelo branco no local. O fungo ele pode causar isso também. Então, esse padrão de lacing ele pode desaparecer depois de um tempo, ou ele pode ficar para o resto da vida do cavalo, tá? Depende da lesão que ele teve na pele. E se ele fica para o resto da vida, ele fica chamado ali de lacing, e realmente parece o padrão de uma girafa, tá? Parece eles chamam de lacing, a tradução seria... Ai, gente, palavras. Como se fosse renda, um padrão rendado. Doutora, só por curiosidade, né? Um cavalo que tem essas marcas, ele é passado para o passaporte como marcas da pele, ou isso é mais considerado como uma doença, um fungo, e isso não é passado para a resenha do cavalo? Interessante, eu não sei te responder isso, viu? Se fosse um cavalo que eu estivesse registrando, eu colocaria no passaporte. Eu colocaria que ele tem o lacing, pode ser temporário, né? Eu faria um adendo, pode ser temporário, mas no momento o animal apresenta padrões de mancha lacing, tipo lacing.
né? Que é o lacing é renda, na verdade, né? Como se fosse rendado. Mas realmente lembra também o padrão da girafa. E me conta uma coisa, né? Eu soube que você estava em congresso semana passada, até que você falou, Roberta, eu vou estar meio off aqui. Tem alguma novidade que foi apresentada nesse congresso? Que congresso foi esse? Tem alguma novidade que você possa adiantar para a gente? Olha, galerinha, estamos nos últimos 10 minutos da live, então se alguém tiver pergunta, por favor, mande, ou no box ali que tem as perguntinhas, ou mesmo no texto que a gente faz. Mas me conta um pouco essas novidades, que eu sei que foi bastante cheio e teve bastante novidade por aí. Nossa, tem muita novidade. Teve um estudo que a gente apresentou sobre desmistificar a ancestralidade, né, de algum animal em específico, baseado na genética. Era um cavalo que existia uma teoria dentro da raça que ele seria filho de um cavalo hanoveriano. Hum. Então, o questionamento é, ele é mesmo filho de um hanoveriano ou ele não é? E com o teste de ancestralidade, a gente demonstrou, não, esse cavalo não tem menor condição de ser filho de um hanoveriano, ele não é. Ele é puro da raça mesmo, não tem para onde fugir. Uhum. E teve um outro estudo também falando da síndrome do potro frágil, né, da incidência da síndrome do potro frágil no warm blood, Danish warm blood, é sueco? Sueco. O warm blood sueco, né? E eles compararam os animais que são portadores com as disciplinas. E uma das hipóteses que eles estão falando aqui é que esses animais que são portadores, eles são melhores, têm notas melhores em adestramento. Uhum. Então, existe uma possibilidade que esteja numa frequência tão alta dentro das raças, porque influencia a elasticidade no movimento desses animais. Obviamente, é uma hipótese ainda, isso tudo tem que ser verificado, né? Mas explicaria o porquê que continua sendo selecionado, apesar de causar tantos problemas, né? Por que que Uhum. você ainda encontra tanto animal portador, apesar de causar problema, assim, do potro nascer morto, né? Então, eles estavam olhando isso. Agora, interessantemente, nos cavalos de salto, eles receberam notas mais baixas. Eles eram piores no salto. Os que eram portadores da síndrome do potro frágil eram piores no salto do que os que eram portadores da síndrome do potro frágil no adestramento. Curioso, né? Na verdade, baseado em estudos mesmos, mas é bem curioso. E, bom, aqui para encerrar, tinha uma pergunta que agora também se respondeu sobre o Holsteiner, mas é que se de repente apareceu uma égua prenha num piquete, se pelo estudo dá para saber as suposições de pais. Então, como você respondeu, é possível, né? Pelo menos para dar um rumo para quem será o pai desse potro. Com certeza, dá para saber quem poderá ser o pai do potro. E eu vou dizer, gente, a gente está avançando muito na questão da genética. O teste de paternidade que a gente faz hoje em dia, ele é uma versão excepcional para quando ele foi desenvolvido, tá? A gente já tem coisa melhor. Ainda não está 100% estabelecido como vai ser feito, porque, inclusive, foi a conferência que eu estava semana passada, foi discutindo também quando que vai se estabelecer o novo padrão, quais os marcadores que a gente vai utilizar. Mas só para vocês terem uma ideia, esse teste novo de paternidade, que vai ser o obrigatório daqui a um tempo, você não precisa mais dizer quem é o possível pai, quem é a possível mãe, para poder fazer o teste e bater. Você manda o DNA do cavalo e ele vai ser avaliado contra o banco de dados de todos os outros. Que legal. E aí vai Bem falar, amplo. olha, esse daqui é o pai, esse daqui é a mãe, esse daqui é meio irmão, esse daqui é outro meio irmão, esse daqui é um primo de primeiro grau, tá? Então vai poder te dizer isso tudo com um teste de paternidade único. Então vão ser coisas bem revolucionárias assim. Doutor, eu queria te agradecer, né? Acho que foi uma noite bastante esclarecedora, né? Um assunto que
tem bastante discussões, mas que realmente faz a gente entender um pouco do slogan Conheça o seu cavalo até o DNA e também do futuro da genética, né? Porque a gente está falando coisas que talvez a gente não imaginasse que existissem, né? E que gera até aquela curiosidade, não só do criador, mas daquele pequeno proprietário que quer entender um pouco mais sobre o histórico, né? Assim, dos antepassados do seu próprio cavalo. É uma coisa bastante interessante e até inovadora, né? Por que não dizer inovadora para gente que não tinha escutado falar desses testes ainda? Das características, né? Eu vi aqui um comentário aqui interessante perguntando se pode cair o valor do cavalo, né? Sabendo dessas características todas. Então, pessoal, eu falei no começo, o resultado do teste é confidencial, tá? A não ser que seja uma obrigatoriedade da associação, como por exemplo na Paint Horse, eles obrigam os proprietários a entregarem os resultados também para a associação. Mas o controle genético feito é do proprietário. Então, assim, divulgar ou não esses dados é decisão do proprietário, a gente direciona o que a gente pode, a gente informa, né? Mas o que vocês fazem com essa informação é com vocês, finalmente, com tudo, é com cada um, né? Mas sim, dependendo dos quesitos que você esteja avaliando, se você está comprando um cavalo, por exemplo, pode ser que você peça o teste genético daquele cavalo e descubra que ele é portador de 3 ou 4 doenças genéticas. Obviamente, você vai poder pedir um desconto naquele cavalo, né? Uhum. Então, vale para os dois lados, vale para quem está comprando, vale para quem está vendendo. Você possa se proteger também, né? Se você não tem o interesse de comprar um animal e você quer reproduzir, você descobre que aquele cavalo ali tem uma doença genética que vai passar para frente, você pode acabar optando por outro animal, né? Ou optar por aquele sabendo que tem os riscos. Mas cada vez mais a intenção é que o futuro seja um futuro com animais mais saudáveis, obviamente, com cavalos mais saudáveis, e com menos desperdício de animais. Eu não sei, aí no Brasil, Roberta, aqui nos Estados Unidos, os leilões de cavalo para abate são muito grandes mesmo. Então se perdem muitos animais todos os anos que vão para esses leilões, às vezes até animais que poderiam ter mais alguma vida útil, né? E não conseguem, por um motivo ou outro. Então, assim, se a gente puder selecionar melhor nossos cavalos, se a gente puder dar um direcionamento no treinamento para eles, que seja uma coisa que eles realmente sejam bons, né? Que eles tenham aquela aptidão genética para aquilo. Se a gente puder entender o comportamento desses cavalos e o porquê que eles reagem de certa forma, né, que está já na genética deles, a gente vai poder fazer toda a parte de melhoramento animal e de cuidado deles muito melhor. Então, a intenção no futuro é essa, né? Melhoramento, mas também para o lado do bem-estar animal. Eu tô aqui procurando as perguntas que realmente não estão aparecendo. Você tem como rolar um pouquinho as perguntas para cima? Vê se tem alguma pergunta que ainda ficou por fazer. Eu não sei porque tá tão clara a minha tela de baixo que eu não estou conseguindo acompanhar todas as perguntas. Eu acho que a gente respondeu a maioria. Nossa, eu não tenho como rolar, não estou conseguindo. Bom, gente, então assim, se de repente ficou alguma pergunta para trás, por favor, podem fazer, pode mandar no nosso inbox ou diretamente na doutora que a gente repassa para ela. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer a tua presença, né, na live de hoje. Eu sei que você está num fuso diferente do nosso e que você está bem ocupada, mas que foi um assunto que foi bastante procurado por nós e que a gente resolveu abrir para os nossos criadores, né, e proprietários de cavalos para entender um pouco mais sobre esse universo da genética. Doutora, obrigada pela sua participação. Espero que a gente possa conversar outras vezes. E fica o convite para quando você vier para o Brasil nos visitar, conhecer a associação da BCCH, né, que está no Parque da Água Branca. E quem sabe, se você estiver por aqui no mês de novembro, conhecer o nosso Festival da Raça, que acontece esse ano de novo no mês de novembro, no Clube de Santo Amaro. Nossa, que excelente, eu adoraria. Então, se eu estiver aí no Brasil, com certeza pode contar com a minha presença. Agradeço também o convite, tá, gente? Agradeço a atenção de todos aí.
Qualquer curiosidade, qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente pelo Instagram da Etalon também. Eu estou sempre disponível. O Felipe também. Se a pergunta for muito difícil, o Felipe não souber responder, ele passa para mim, não se preocupem. E só para fazer um último adendo, o que eu sempre recomendo ao pessoal, testa pelo menos um cavalo seu, né? Vê os resultados, vê se você curte, né, o que a gente tem a dispor. E aí você pensa em fazer do resto da tropa ou fazer de todos os seus outros animais. Mas eu diria que até o pessoal que é proprietário aqui se beneficia muito dos resultados, viu? Legal, é uma dica que fica para todo mundo, até porque assim, os preços, quando a gente conversou a primeira vez, achei que ia ser uma coisa muito mais cara. E é um preço bastante acessível. Obviamente, quando você tem um plantel, você vai pedir um desconto, mas para quem tem um garanhão, né, uma égua reprodutora, enfim, é bem bastante interessante e fica a dica, né? Porque é um preço acessível e que pode tirar assim milhares de dúvidas, né, e evitar maiores transtornos no futuro, né? Isso, e divulgar também as coisas boas que o seu cavalo tem. Por exemplo, livre de todas as doenças genéticas. Então, se você tem um garanhão, você coloca lá na divulgação dele. Homozigoto para preto, homozigoto para pampa, homozigoto para sabino né? Coisas assim. Então, você coloca tudo isso, é um plus, né? Um a mais que seu cavalo vai ter. Ou sua égua. Com certeza. Doutora, olha, boa noite para você. Eu queria agradecer a todo mundo que esteve com a gente, que participou, né, da live, que seja mandando perguntas por aqui, no WhatsApp ou por e-mail. E a gente fica disponível para uma próxima conversa. Muito bem, obrigado, pessoal. Um prazer todo falar com vocês, tá? Até a próxima, doutora. Obrigada pela sua Até a disponibilidade. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.